Iniciando. Tá live já. Olá, bom dia. Bom dia. Daqui a poucos minutos nós vamos estar iniciando a nossa aula de hoje. E confesso que estou muito feliz de estar aqui. Etienne está aqui me dirigindo, está aqui acompanhando tudo. E eu quero muito que você possa crescer e que nós possamos crescer juntas, aprendendo um pouquinho sobre emoções tóxicas e relacionamentos tóxicos. Essa aula é uma aula que está sendo transmitida para o mundo inteiro. Nós temos várias nações inscritas no nosso grupo fechado. Então, hoje a nossa aula é aberta. Nós achamos por bem que você merecia estar nessa aula. Mas a partir de semana que vem são só para os alunos inscritos. Então, enquanto a gente não inicia a nossa aula, eu quero já deixar um recadinho para você se inscrever. Nós vamos colocar o link aí nos bate-papos, nos comentários, para que você possa se inscrever e a partir de semana que vem estar no nosso grupo fechado. Exclusivamente para esse grupo nós vamos estar ensinando sobre emoções tóxicas. E esse treinamento, ele dá certificação e ele é um divisor de águas, né? Eu tenho treinado pessoas no mundo inteiro com esse tema e eu tenho visto, né, o quanto as vidas são transformadas. Eu sou um pouco tímida para a câmera, confesso, mas eu precisei compreender que é importante comunicar pelos meios de redes sociais, pelos meios de comunicação mais utilizados hoje em dia, para que essa comunicação chegue mais rápido e de forma efetiva ao maior número de pessoas. Então, eu quero desde já agradecer o incentivo dos meus clientes e alunos presenciais, né, que me incentivam a estar nas redes sociais. Quero agradecer a Suzane, que está nos representando lá em Madrid, tá, Suzane? Beijo no seu coração. Quero agradecer a Etienne, que está aqui, né, atrás das câmeras, dirigindo todo o trabalho, a montagem de câmeras, enfim. Nós estamos preparando coisas maravilhosas, nós vamos ter aulas gravadas, preparadas com conteúdo impresso também, tá? Um conteúdo de livro em PDF, para que você possa também estar lendo o conteúdo, não somente assistindo os vídeos, mas você vai poder estar lendo e praticando exercícios que nós vamos disponibilizar para vocês. Então eu tenho certeza que será um tempo incrível. O curso, ele tem duração de um mês, né? São 4 semanas, são 4 encontros e você vai ganhar um atendimento presencial comigo. Então, quem é do Brasil, do Rio de Janeiro, vai poder agendar um atendimento conosco aqui no nosso consultório, e quem é internacional vai poder fazer comigo online, sozinho, né, em particular online. Em alguns países nós vamos também estar atendendo presencialmente agora no mês de março, porque nós vamos estar em Berlim e vamos estar também na Inglaterra, ali na cidade de Londres. Então, bom dia, seja bem-vindo à minha casa, que essa seja a sua casa nessa manhã. Etienne, podemos começar a aula? Uhum. Sim. Então, se você tiver um bloquinho de anotação aí, eu peço que você possa anotar para que você possa acompanhar o máximo dessa aula. Emoções tóxicas, né? Nós precisamos aprender como sarar o dano emocional causado pelos relacionamentos, pelos sentimentos e pelos comportamentos tóxicos, e também ser livre de tudo isso, alcançando a paz interior. A paz interior é um dos maiores recursos e uma das maiores riquezas que alguém pode alcançar.
conseguir ter paz interior, paz consigo mesmo, paz com quem você é, com as suas realizações, também com os seus fracassos, é uma realização incrível. Afinal de contas, a maioria de nós produzimos emoções tóxicas porque não conseguimos essa tal paz interior, que nos faz ter a convicção de que podemos até não ser as melhores pessoas ou pessoas perfeitas, mas que somos tudo aquilo que fomos destinados a ser. As nossas emoções existem para serem sentidas e não para dominar as nossas vidas. Por isso que muitas vezes as emoções elas se tornam tóxicas. Por quê? Ao invés de sentir as emoções e identificá-las e adequá-las a cada situação, muitas vezes nós retemos essas emoções e permitimos que ela, na tentativa de controlar essas emoções, nós nos tornamos controlados por ela. E ela começa a controlar a nossa vida. E a partir daí, é como se fosse uma represa, sabe? Essas emoções contidas na tentativa de conter as emoções e não trabalhá-las e não destiná-las ao lugar correto, nessa tentativa de aprisionar essas emoções, acontece conosco como aconteceu, por exemplo, com a barragem da Vale, em Brumadinho. Você vai retendo aquilo que é sujo, aquilo que é tóxico, aquilo que não serve mais. E você vai amontoando esses sentimentos, transformando esses sentimentos numa pilha de dejetos, até que chega um ponto que você se torna incapaz de acumular tudo isso, de acomodar tudo isso. E aí é a hora que acontece a grande avalanche. E essas emoções se manifestam causando destruição. Então, no tempo que ela está ali retida, né, nessa barragem, essas emoções, elas começam a intoxicar, que é deteriorar, que é arruinar, destruir o seu interior. Isso pode acontecer na sua mente, isso pode acontecer com os seus hormônios, isso pode acontecer com os órgãos do seu corpo, isso pode acontecer com os seus ossos. Você sabia que o acúmulo de hormônios que estão relacionados com o estresse vai fazer com que você tenha dificuldade de caminhar, que as juntas dos seus ossos comecem a ficar inflamadas e inchadas? Você já pensou na possibilidade de que o tratamento que você está fazendo com dificuldade para caminhar, para se locomover, dores nas articulações, esteja totalmente relacionada a esse lixo tóxico que você está acumulando no seu interior? Então, sarar as nossas emoções implica em nos prepararmos para nos liberarmos das emoções negativas, das emoções tóxicas. Se destina a você designar o lugar correto para os dejetos antes que a barragem se exploda e ela saia causando destruição e morte aos seus sonhos, aos seus projetos, quem sabe até mesmo a sua família. Quantas mulheres acumulam emoções tóxicas relacionadas ao seu casamento e acabam liberando essas emoções na relação com seus filhos? Quem sabe você possa ser vítima disso. Quem sabe a sua vida é resultado de um lar disfuncional, aonde os seus pais não sabiam como dar destino aos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. Não sabiam sentir, observar suas emoções e eram, de certa forma, conduzidos por eles.
quantos adultos hoje não foram crianças que apanharam excessivamente porque os seus pais não conseguiam dar destino às suas emoções e acabavam punindo excessivamente, repetindo o padrão. Sabe, ao longo dos dias, eu tenho atendido muitas pessoas. Eu tenho atendido milhares de pessoas em treinamentos. E eu tenho observado o quanto nós estamos adoecidos por causa das nossas emoções. E isso não tem a ver com haver um motivo ou não. Existem muitas pessoas e um número, principalmente de mulheres, é altíssimo. Muitas vezes num grupo de 100 mulheres, 70 a 80 mulheres sofreram abuso, algum tipo de abuso. 60% sofreram abuso sexual, principalmente na infância. 70% das mulheres sofreram abuso psicológico ou emocional. 60% sofrem abusos físicos, violência física, toque, espancamento, isso na vida adulta, não somente na infância. E nós precisamos entender que em meio a uma sociedade adoecida, nós precisamos decidir. Isso é uma decisão, nós precisamos decidir. Você precisa decidir cuidar das suas emoções. E aí, nesse momento, eu comunico para aquelas pessoas que fazem parte dessas estatísticas quais eu apontei aqui para vocês agora, e também para pessoas que não fazem parte dessa estatística. Porque, afinal de contas, se você faz parte dos 80%, vai ser necessário entender, compreender suas emoções e dar destino a elas, permitindo que a cura aconteça, que a restauração aconteça. Ou, se você não faz parte desses 80%, se você não está incluído nessa estatística negativa, você também precisa se prevenir para que você não seja alvo desses 80% que sofreram e que automaticamente, se não trabalhados, também vão fazer sofrer. Por quê? Porque todo abusador abusa. Todo aquele que foi vítima no passado, todo aquele que foi abusado, ele vai abusar. Todo aquele que está ferido, todo aquele que carrega uma ferida, também vai ferir a outros. Isso de forma inconsciente, não planejada, mas vai acontecer. É como se fosse um DNA que vai se multiplicando. Por isso é tão importante sarar as nossas emoções. Uma outra coisa muito importante é compreender que é possível prevenir, é possível aprender sobre as emoções e trabalhar de forma preventiva. Eu gosto muito, sabe, quando, por exemplo, o Dr. Augusto Cury fala que nós fazemos seguro para o nosso carro, para a nossa casa, seguro para a bolsa. Eu tenho seguro para a minha bolsa. Se mexerem na minha bolsa, se roubarem a minha bolsa, o seguro vai cobrir aquilo que estava dentro da minha bolsa. Mas quantas vezes não fazemos seguro, não fazemos investimento para cuidar das nossas emoções? Afinal de contas, se as suas emoções não estiverem bem, talvez a bolsa não vai ter tanta importância assim. Talvez a casa, o carro, não vai ter tanta importância assim. Eu tenho milhares de clientes que são pessoas incrivelmente bem-sucedidas na família, bem-sucedidas nos negócios, mas isso não é o suficiente para que elas se sintam emocionalmente saudáveis. Então, nessa manhã, eu estou falando para você que está aí do outro lado dessa tela, assistindo essa live, assistindo essa aula, que você possa se identificar, que você possa compartilhar isso com alguém. Então eu quero te encorajar agora, eu vou te dar aí 1 minuto para você compartilhar essa live com alguém que você acha que merece
ouvir e obter esse aprendizado. Meu nome é Ana Oliver, eu sou coach de vida e coach de liderança. Eu tenho um instituto chamado Instituto Valor à Vida, eu faço parte de uma grande equipe de profissionais capacitados, renomados, prontos para transformar a sua vida e os seus negócios. O Instituto Valor à Vida no Brasil fica com sede no Recreio dos Bandeirantes, ali no Absoluto Business Tower, né, no Recreio dos Bandeirantes, bem ao lado do Recreio Shopping. Se você deseja saber um pouco mais das nossas soluções pessoais e corporativas, entre em contato conosco, nós podemos ajudar você a alcançar a alta performance em todas as áreas, seja na sua vida pessoal, seja nos seus negócios, seja na sua carreira. Conte com o nosso apoio, conte com a nossa ajuda, Instituto Valor à Vida. As emoções, elas não podem ser controladas fora de nós. Ela precisa ser controlada dentro de nós. Sim, é a partir do seu íntimo, é a partir da sua mente, daquilo que você sente dentro de você. É a partir da forma como você se vê que você pode controlar as suas emoções. E viver, o que é viver? Viver significa se conhecer. Isso é viver. Aquele que não se conhece jamais vai poder dizer que viveu verdadeiramente uma vida de paz, uma vida de alta performance. Viver significa se conhecer. E esse conhecimento vai te permitir se relacionar com os outros. Isso vai permitir se relacionar com você mesmo. E em relação ao outro, deixa eu te falar uma coisa. A única coisa que nós conseguimos mudar no outro é a maneira pela qual nós os enxergamos. Você não consegue mudar o outro, mas você consegue modificar a forma como você enxerga o outro, e você também pode modificar a forma como o outro te enxerga a partir da sua própria ótica interior. Você sabia que muitas vezes algumas pessoas reclamam que não são reconhecidos ou honrados ou até mesmo valorizados pelo que eles são? E muitas vezes essas pessoas não compreendem que isso não ocorre porque eles mesmos não se valorizam e não se amam. Pois é, amar a si mesmo é o principal requisito para amar o próximo. Afinal de contas, como você pode se relacionar de forma saudável com o seu próximo se você não tiver uma visão clara de quem você é? Das suas qualidades? Sim, claro, todos nós temos qualidades. Todos nós, independente do quão frágil, do quão limitado, todos nós temos qualidades. Mas, pasme, todos nós também temos fraquezas. Eu também tenho as minhas. E viver é exatamente isso. É se conhecer. Porque se você se conhecer bem, se você souber quem você é, você vai ter capacidade de gerar expectativas reais acerca de si mesmo e expectativas reais acerca das pessoas que se relacionam com você. Afinal de contas, o maior motivo das frustrações é a falta do autoconhecimento. É esperar do outro aquilo que ele nunca vai poder te entregar. Então, viver é se conhecer. E eu quero te convidar nessa manhã a fazer uma viagem pelo autoconhecimento e identificar o seu potencial para vencer. Porque eu acredito que você nasceu para vencer. A sabedoria emocional, ela vai consistir em escolher como vamos nos sentir. Essa questão de como eu vou me sentir, como eu vou viver dia após dia, não tem a ver com aquilo que você sente. Ah, eu acordei bem hoje, então hoje o meu dia vai ser maravilhoso. Não tem a ver com o quanto você ganha. Não. Na verdade,
A sabedoria, essa inteligência emocional tão falada nos últimos anos, ela consiste em te dar o poder de decisão. É você que decide como você vai estar hoje, como você vai vivenciar o seu dia, como você vai vivenciar o seu ano. Você já tomou a sua decisão de como será o ano de 2019? Eu já tomei a minha decisão e eu decidi que o ano de 2019 será o melhor ano da minha vida. O ano do faturamento máximo, o ano da prosperidade. Esse é o ano de alcançar milhões de seguidores, milhões de sucesso, milhões de reais. Por que não? Eu trabalho duro, eu mereço. E aí? E você? Quais as suas decisões? Um sábio, um homem muito sábio, chamado Paulo, o apóstolo, ele tem uma frase dentro do evangelho qual ele escreveu, que ele diz o seguinte: decidi ter convosco com alegria. Isso é incrível, porque naquele contexto ele estava vivendo um momento de grande tribulação, de grande luta, de grande dificuldade, mas ele tomou uma decisão interna de estar com alegria, mesmo em meio à circunstância, de olhar e ver que, ainda que tudo se corrompa exteriormente, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. E isso é ter saúde emocional, isso é ter sabedoria emocional ou inteligência emocional. Quando nós não temos sabedoria emocional, a tendência é, se o exterior se corrompe, o interior já está mais corrompido ainda. E aí é o caos instalado. Então a sabedoria emocional é poder de decisão, poder de escolha. Anota isso aí no seu caderninho. Sabedoria emocional é poder de escolha, poder de decisão, o poder de decidir como você vai se sentir. Você não pode mudar o tempo, você não pode mudar o comportamento das pessoas, isso é um fato, mas você pode sim decidir como você vai se comportar em relação a isso. Você pode escolher qual será a sua decisão mediante alguma dificuldade que você enfrente no seu dia a dia. Ninguém pode sair de uma crise ou de uma dor e se ouvir permanentemente, ouvir de si mesmo palavras duras, palavras de angústia, palavras de fracasso. Porque essas palavras que são faladas permanentemente no nosso interior produzem os hormônios que serão capazes de nos levantar ou de nos derrubar. Você sabe de uma coisa? Quando você consegue ter essa paz, a paz que eu iniciei essa live falando, quando você consegue descansar, não somente deitar e dormir, mas verdadeiramente descansar em meio às circunstâncias, verdadeiramente descansar em meio às situações, até mesmo as mais adversas. Quando você consegue ter esse descanso, você começa a produzir hormônios, e principalmente, em especial, um hormônio chamado serotonina. E esse hormônio renova as suas células, renova você por dentro, te encoraja para iniciar um novo dia com esperança e com expectativa de que coisas melhores virão. Mas quando você não consegue descansar, quando você não consegue paz para poder enfrentar e vivenciar as suas jornadas, você começa a produzir adrenalina. Deixa eu te falar uma coisa. A adrenalina, o hormônio da adrenalina, é como se você estivesse o tempo todo armado. É como se você estivesse o tempo todo pronto para atacar. Como, por exemplo, se entrasse aqui na minha sala um leão rugindo, sabe, raivoso, provavelmente o que eu iria liberar no meu corpo ao me deparar com esse animal seria muita adrenalina. As pupilas dilatam, o sangue começa a circular fortemente, o coração acelera, isso é adrenalina. Mas só que a adrenalina não foi feita para viver.
A adrenalina foi feita para reagir a circunstâncias de medo, de pavor. E quando você se habitua a estar o tempo todo, não debaixo de serotonina, mas debaixo de adrenalina, o seu marido vai olhar para você e você vai estar com aquela cara assim, ó, pronta para atacar. Por quê? Porque os pensamentos são tóxicos. Quando os pensamentos são com baixa autoestima, quando você está com pensamentos tóxicos, por exemplo, ele está me traindo, ele está me enganando, ele não está pensando em mim, ele não me valoriza, ele não está fazendo o melhor para a nossa família. Automaticamente você vai estar liberando adrenalina, a pupila dilata, a raiva começa a fazer com que a sua boca comece a salivar, o coração acelera e a tendência é você reagir, agredir, atacar ou fugir. E aí está a chave da dificuldade dos nossos relacionamentos interpessoais. Porque ao invés de estar produzindo serotonina e estar em paz, tudo legal, tudo bem, nós estamos cheios de adrenalina, atacando, agredindo, se defendendo ou fugindo. Que fichas caem para você? Você se identifica com alguma dessas emoções? Com algum desses sentimentos? Provavelmente, se de repente agora entrasse aqui um leão ou alguém com uma faca na mão buscando praticar uma agressão, provavelmente o meu corpo automaticamente iria liberar adrenalina. E essa adrenalina seria para pensar rápido se eu iria atacar ou se eu iria correr. Provavelmente, com o meu perfil comportamental, eu acho que eu iria atacar. Mas eu não posso viver dioturnamente liberando a adrenalina. O meu coração não iria suportar estar debaixo de tanta pressão. A minha pressão sanguínea não iria suportar e provavelmente iria produzir algo como um AVC ou um aneurisma por excesso de irrigação. Às vezes poderiam se romper. Então eu quero chamar você para esse lugar de serotonina, esse lugar de sabedoria emocional, de realmente identificar quais são as emoções tóxicas que você tem produzido e que tem liberado hormônios que destroem completamente as suas emoções, o seu interior, que destrói o seu corpo, que destrói as artérias, que destrói a força do seu coração, a qualidade de vida, os seus ossos. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre você é sobre os seus pensamentos. Existe uma técnica pela qual nós vamos até mesmo ter um treinamento aqui no Instituto. É uma técnica chamada de Mindfulness, atenção plena. Cada vez mais, principalmente os altos executivos, têm trabalhado em investir em Mindfulness, em ter atenção plena. Por que atenção plena? Porque nós temos vivido num mundo globalizado, qual a todo momento nós somos encharcados com excesso de informação. Recebemos informações que anteriormente levaríamos anos para receber. Então nós recebemos em um dia informações que anteriormente, em outro tempo, nós levaríamos anos para receber. E por causa disso, temos desenvolvido algumas síndromes, como por exemplo, a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado faz com que você não preste atenção em si mesmo, não preste atenção nos seus sentimentos, naquilo que você está pensando. É como se somente o sistema reptiliano estivesse funcionando e você trabalhasse no automático, sem considerar os seus comportamentos, sem considerar os seus sentimentos, sem considerar
a você mesmo. Então, eu quero te fazer uma pergunta essa manhã. No que você tem pensado? Qual tem sido a qualidade dos seus pensamentos? Você tem pensado coisas boas acerca de si mesmo? Você tem pensado coisas boas acerca dos seus negócios, por exemplo? Você tem pensado coisas boas acerca das pessoas que te cercam? Ou você tem simplesmente reagido? Ou você tem simplesmente feito com que o sistema reptiliano responda às demandas sem que você possa processar os seus sentimentos, comportamentos, atitudes e até mesmo vícios? Por que tantos distúrbios alimentares? Isso está completamente conectado a essa síndrome do pensamento acelerado. Sabe o que a síndrome do pensamento acelerado te faz pensar? Que muitas vezes parar para conversar com alguém é perda de tempo. Você deseja se relacionar, você deseja estar com um amigo, você deseja estar com uma amiga, você deseja ter tempo de qualidade com o seu cônjuge ou com a sua parceira, com o seu parceiro. Mas na hora de se relacionar, dentro do seu dia a dia, isso parece uma perda de tempo. Você já se sentiu assim? Já sentiu com a necessidade de fazer alguma coisa enquanto os seus filhos estão falando? Eu já senti isso. E isso é resultado da vida pela qual nós estamos vivendo hoje. Nós temos tanta urgência que acabamos procrastinando naquilo que devemos fazer. Por quê? Porque gastamos muita energia com o excesso de informação que recebemos. Somos bombardeados o tempo todo com Instagram, com Facebook, com tantas coisas. Curto, compartilho, admiro, faço carinha feia, fico triste. Querida, deixa eu te falar uma coisa. A sua mente, ela tem uma capacidade diária para poder tomar decisões. A sua mente, ela não é ilimitada no sentido de tomar decisões de qualidade. Não, nós temos uma limitação diária para tomar decisões assertivas, com qualidade, mantendo esse foco, mantendo essa atenção plena que eu falei aqui, que é o mindfulness. O fato é que muitas vezes nós acordamos pela manhã e a primeira atitude, ao invés de meditar, ao invés de respirar, ao invés de fazer a sua oração, um devocional, uma reza que seja, eu não sei, algo que te faça focar naquilo que está no seu interior, olhar para dentro de você. Ao invés de fazer isso, olhamos para a tela do celular e começamos a ser bombardeados por informações que muitas vezes nos ofendem, que muitas vezes vão de encontro às nossas emoções e emoções negativas. Coisas que muitas vezes vão de encontro àquele quilo a mais que você deseja perder. E aí você se depara com aquela modelo, capa de revista, que tem aquela magreza inalcançável às pessoas normais, tá? E aí você se depara com aquilo e o seu primeiro pensamento passa a ser um pensamento de autodepreciação. Um pensamento de incapacidade. Ou então, você acorda de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é olhar no Instagram e pá! Está ali a sua amiga viajando, fazendo um cruzeiro pelas ilhas do Caribe. E você não conseguiu ainda nem fazer uma viagem de avião daqui a São Paulo. E você começa a se olhar e se achar
a pior das pessoas. A questão é que cada curtida, cada amei, cada raivinha, cada chorei que você escolhe ali, por exemplo, dentro do Facebook, é uma tomada de decisão sua. E você vai gastando a energia ao longo da manhã, lá, logo ao despertar. E aí quando chega no final do dia, ou no decorrer do seu dia, te falta qualidade, saúde emocional para fazer aquilo que realmente importa. E aí eu volto a pergunta para você. O que você tem pensado? Quais têm sido as qualidades dos seus pensamentos acerca das pessoas e acerca de si mesmo? Qual tem sido a qualidade dos seus pensamentos? Você tem andado ansiosa? A ansiedade é uma das emoções tóxicas quais nós vamos falar. Ansiedade tem a ver com excesso de futuro, de não conseguir focar no agora, de não conseguir focar naquilo que está acontecendo hoje. Que tal? Sabe uma das melhores formas de focar no agora? Seja grato. Olha para o tempo, olha para o lado. Eu estou vendo aqui uma paisagem linda. E eu consigo olhar e dizer: gratidão, Deus, por esse dia. Eu consigo olhar para minha frente e ver aqui a Etienne, que é minha assistente, já minha amiga, minha parceira já há tantos anos, e está aqui dirigindo todo o conteúdo de hoje, e ser grata a ela. Mas o ansioso não consegue ser grato. O ansioso, ele não consegue expressar gratidão. Por quê? Porque ele não consegue ver qualidade naquilo que está acontecendo agora. Porque embora ele esteja aqui, a sua mente, os seus pensamentos e as suas emoções estão no amanhã. E essa ansiedade faz com que você se esqueça que o amanhã será construído por aquilo que você faz hoje. Por quem você está se tornando hoje. É quem você está se tornando hoje. As suas decisões, as suas escolhas é que vai construir o seu amanhã. Será que as pessoas dizem que você é ansiosa, ansioso? Será que você mesmo diz que é ansioso? Será que quando nós falamos de ansiedade e estresse, nós estamos falando da mesma coisa? Será que você tem acumulado e trazido para o seu dia a dia tanto a ansiedade quanto o estresse? O que eu posso dizer para você é que pequenas atitudes podem trazer grandes e valiosas mudanças para você. Na nossa próxima aula, nós vamos entrar no detalhe e falar de forma mais profunda sobre a ansiedade e como se ver livre dela. Então, a primeira dica que eu posso te dar acerca de trabalhar a ansiedade é: tudo começa no seu interior. Tudo começa em você. O que você vai se tornar, quem você vai alcançar, a riqueza, a prosperidade que você vai adquirir, o sucesso profissional, o sucesso material, o sucesso financeiro, o sucesso, que eu posso dizer, dentro da sua intelectualidade, o sucesso espiritual. Tudo isso começa dentro de você. Tudo começa em você. Então, comece o seu dia hoje sendo grato. Expresse um motivo de gratidão
por exemplo, por essa live que nós estamos fazendo aqui e compartilhando com você sobre esses temas que são tão relevantes para cada um de nós nesse tempo. Expresse sua gratidão compartilhando isso com outras pessoas, compartilhando o que você está aprendendo aqui com suas amigas, com seus amigos, quem sabe com seus filhos. A segunda emoção que eu gostaria de citar para você hoje é a angústia tóxica. O desânimo normal, tá? O desânimo natural, que qualquer um pode vivenciar momentos de desânimo, ou a angústia tóxica. Qual a diferença? Para a gente iniciar a falar um pouquinho sobre esse tema, eu posso te assegurar uma coisa: a angústia muda a sua visão. A angústia muda a sua capacidade de enxergar algumas coisas e a forma como você vai enxergar algumas coisas. A angústia muda a sua maneira de ouvir. Se você está angustiado, talvez uma pessoa que se aproxime de você, te elogiando, dizendo: "Uau, como você está bonita hoje", pode fazer com que você ouça algo totalmente diferente. A angústia muda a sua forma de ouvir. A angústia muda a sua forma de falar. Todo aquele que está angustiado vai comunicar de forma diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém gosta de estar perto de pessoas angustiadas. Então, se você começou a desenvolver um quadro de angústia crônica, e você percebe que a sua fala está negativa, os seus pensamentos são pensamentos negativos, que a sua forma de ouvir é uma forma negativa de ouvir, e que você tem falado de forma diferenciada por causa da angústia, então é hora de parar. Porque talvez você esteja sentindo falta de se relacionar com amigos, com pessoas que você ama, e a resposta esteja exatamente nessa angústia. Então, vamos entender isso. Às vezes eu conheço pessoas que estão angustiadas porque não conseguem desenvolver relacionamentos profundos, relacionamento de amizade profundo. E essa angústia faz com que ela entre no caminho inverso. Então ela está angustiada por não desenvolver relacionamentos profundos, e o fato dela estar angustiada a impede de desenvolver relacionamentos duradouros e profundos. Por quê? Vamos lá. Mais uma vez, ninguém gosta de estar ao lado de pessoas angustiadas. Então, ao invés de você se tornar uma pessoa empática, de se tornar uma pessoa que atrai, quando você está experimentando essa emoção tóxica, a tendência é você repelir as pessoas. E as pessoas vão sentir, por mais que te amem, necessidade de estar longe de você. Então, a angústia compromete o seu futuro. Por que a angústia compromete o seu futuro? Eu vou te dizer. Se você está, por exemplo, disponível no mercado de trabalho e procura uma colocação profissional, é óbvio que no processo seletivo essa angústia será um fator determinante, muitas vezes, para que você não consiga essa colocação profissional. Por quê? Porque alguém adoecido emocionalmente vai intoxicar todo o ambiente de trabalho. E os psicólogos, diretores de RH,
profissionais que estão ali capacitados para fazer o processo seletivo, eles são capazes de detectar esses tipos de emoções e comportamentos. Então, estar angustiado por não conseguir uma colocação profissional só vai fazer com que você esteja ainda mais longe dos seus objetivos. Consegue entender isso que eu estou falando? A angústia, ela vai comprometer o seu futuro no sentido de que a angústia afeta as suas relações interpessoais. Não existe uma forma melhor e maior de alcançar os seus sonhos e objetivos senão as relações interpessoais. A sua capacidade de networking, a sua capacidade de se conectar a outros, de se colocar no lugar do outro, entender a posição que ele está e de criar vínculos. Essa capacidade que tem a ver diretamente com a sabedoria e a inteligência emocional, ela é o percussor maior para fazer com que você alcance todos os seus sonhos. Quem sabe, um novo negócio que você precisa de um sócio investidor, ele necessita diretamente da sua capacidade de networking, da sua capacidade de relações interpessoais, da qualidade dos seus relacionamentos. Quem sabe o desconto na universidade que você deseja estudar. Tudo isso está relacionado à sua capacidade de relacionamento. As pessoas quais você vai atrair ou quais você vai repelir está diretamente ligado à sua relação, à sua capacidade de desenvolver relação interpessoal. E nenhum angustiado consegue se aprofundar em relações interpessoais. Angústia é notória no corpo. Angústia é notória na face. A angústia, ela é óbvia para quem olha, é perceptível. Não adianta disfarçar. É preciso resolver. Sabe de uma coisa? Essa é uma manhã de decisão para você. Decida deixar de disfarçar. Decida deixar de ser vítima dessa circunstância, por maiores que sejam os seus motivos, por mais relevantes que eles sejam. Saia desse lugar de angústia. Decida sair desse lugar de angústia, porque a angústia nota-se no corpo. Tá na sua cara. Quem olhar para você vai ver na sua cara quando você está angustiada. Angústia nota-se na atmosfera. E nós vamos também, nas próximas aulas, falar um pouquinho sobre estratégias simples que vão te ajudar a sair da angústia e se tornar alguém mais feliz. Então, para iniciar a sua jornada, se você se identificou com essa emoção tóxica que se chama angústia, comece a desenvolver empatia. Comece a desenvolver, procure ajudar pessoas. Que tal fazer uma festa beneficente? Que tal juntar os seus amigos num grupo de Facebook para acumular latinhas de leite e doar para pessoas carentes? Que tal ir lá naquele armário que te deixa angustiado porque a maioria das roupas não cabe mais em você ou são ainda dos anos 70 e você continua guardando dentro do seu armário? Quer curar essa angústia por ter mudado, pelo seu corpo ter mudado, as roupas não servirem mais ainda na etiqueta? Pega essas roupas, coloca numa mala, vai doar para uma amiga. Seja
um voluntário num projeto social, por exemplo, como o CVV. E nesse processo de empatia, nesse processo de ajudar outros, você vai acabar percebendo que aquilo que te deixava angustiado não é tão sério assim. Que você é capaz de superar. Que existem pessoas que estão vivendo situações ainda piores que as suas. Seja empático. Porque só alguém que sabe amar o outro e se colocar no lugar do outro pode abrir mão da angústia. A insatisfação é um dos motivos de que as pessoas permanecem angustiadas. Então, a insatisfação é uma das emoções tóxicas. E vai oxidando, enferrujando, destruindo de dentro para fora e de fora para dentro. A insatisfação é uma emoção tóxica que também vai gerando isso. Como ser livre da insatisfação? Sendo grato. Escreve aí motivos pelo qual você deveria se alegrar e ser grato. E comece a comunicar isso. Acorda de manhã e começa a dizer: eu sou grato por esse sol, eu sou grato pelo ar que eu respiro, eu sou grato pelos meus filhos, eu sou grato pelo meu pai, pela minha mãe. Comece a expressar a gratidão. Uma outra coisa um outro tipo de emoção que é extremamente tóxica e vai se conectar com a terceira emoção tóxica que eu estou falando nessa manhã, né, que é a insatisfação tóxica, é a expectativa do impossível. Não crie expectativas impossíveis acerca de você mesma. Reconheça que você é um ser limitado, por isso falho, passível de erro. Então, não espere de você mais do que você pode dar. E se por acaso você falhar e entregar em alguma situação menos do que você poderia, faz o seguinte: se perdoe. Às vezes, temos tanta facilidade em perdoar as pessoas que nos cercam, tanta facilidade em perdoar as pessoas que nos ferem. Somos implacáveis contra os nossos erros e automaticamente entramos nesse quadro de intoxicação, de insatisfação tóxica e vamos ali nos sufocando com os sentimentos, comportamentos, pensamentos errados, justamente porque esperamos de nós aquilo que ainda não estamos prontos a dar. É a falta da identidade, é a falta de saber quem você realmente é, que te faz tentar imitar aquilo que o outro é e te leva ao quadro profundo de insatisfação tóxica. E aí, nas próximas aulas nós vamos entender um pouquinho qual é a origem dessa exigência excessiva. Muitas vezes é uma necessidade, uma grande necessidade de corresponder às expectativas do outro. Quantas vezes você comprou o que não queria comprar para alegrar alguém, para satisfazer alguém? Quantas vezes você disse sim, quando na verdade deveria e queria dizer não, somente na expectativa de agradar outras pessoas? Então, qual é a origem desse excesso de exigência? Você que tem se exigido muito de você mesma, que tem sido implacável com você mesma,
Você tem feito isso por causa de você ou para corresponder às pessoas que estão à sua volta? Qual é a origem desse excesso de cobrança, dessa expectativa de ser perfeito? Vamos pensar sobre isso? Dentro do nosso grupo, né, fechado, nós vamos ter um teste chamado Perfeccionista Eu. E aí você, que é meu aluno, você que é minha aluna, você vai fazer esse teste e você vai conseguir ali se identificar se você está vivenciando esse nível de insatisfação crônica. A autoexigência, eu quero que você entenda algo, ainda